Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet e falando sobre mais um vídeo nosso, o cara que volta de novo ao canal é um dos pensadores mais polêmicos da história da humanidade, o sociólogo, filósofo, economista alemão Karl Marx. Falar sobre Marx é sempre difícil, isto por vários motivos. Como eu já disse, ele é um dos autores mais amados e mais odiados da história. Existem aqueles que não podem nem sequer ouvir falar o nome de Karl Marx, que já vão se esbravejar em ódio. Existem aqueles que adoram falar de Marx. O certo é, seja contra Marx, seja a favor de Marx, é muito difícil pensar a história da nossa sociedade sem olhar para as ideias de Marx. Por isso, ele é um autor fundamental que deve ser lido. E principalmente, como ele é um daqueles autores que as suas ideias são muito distorcidas, tanto por aqueles que gostam, que dizem defender as ideias de Marx, mas também por aqueles que criticam Marx, é fundamental que cada um de nós leia um pouco desse pensador. E nesse vídeo eu vou tratar de alguns temas atrelados ao pensamento de Karl Marx, obviamente de uma maneira muito introdutória. Não pretendo encerrar esse autor aqui. Inclusive já tem um outro vídeo no canal sobre esse tema, onde a gente fala sobre a vida de Marx, que eu vou deixar linkado aqui. Convido muito que você assista esse vídeo também. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre Marx. Vamos falar sobre a sociologia de Marx. Por óbvio, Marx não é um sociólogo, a formação dele é em filosofia e em direito, mas ainda assim os seus estudos e sua obra fornecem uma densa análise do tecido social e das relações sociais dentro da sociedade capitalista. Por isso ele é incorporado pela sociologia e por isso é muito difícil fazer sociologia sem passar de maneira direta ou pelo menos esbarrar nas ideias de Marx. De maneira geral, a gente costuma chamar a teoria sociológica de Marx de materialismo histórico dialético. E esse é o objetivo do vídeo, explicar o que é esse materialismo histórico dialético. E a primeira coisa que devemos levar em consideração é que as raízes do pensamento de Marx são bastante antigas, datam lá da filosofia grega, da origem da expressão dialética, com filósofos como, por exemplo, o Heráclito, até em períodos modernos, na filosofia de Hegel. Bom, e é disso que discorre, não ficou legal isso, né? Bom, e dessa ampla tradição filosófica é que decorre a dificuldade de se explicar Marx e também, é claro, de se entender o pensamento de Marx. Para iniciarmos nossos estudos sobre Marx, é importante a gente entender primeiramente o que é o materialismo. Vamos imaginar a seguinte pergunta: se queremos analisar, se queremos entender como funciona a sociedade, por onde devemos começar? Qual deve ser o ponto de partida, o objeto inicial do estudo do sociólogo? Nós já vimos isso em outros vídeos. Para Emile Durkheim, deixar linkado aqui, é o fato social. Para Max Weber, outro clássico da sociologia, é a ação social. Por fim, para Karl Marx, o ponto de partida é a classe social. Falar isso dessa forma parece algo muito simplicista. Devemos entender o que é, afinal de contas, essa análise sobre a classe social. E por isso chegamos no materialismo. O ponto de partida do pensamento sociológico de Marx é o quê? É o materialismo. E por materialismo vamos entender basicamente as bases econômicas da sociedade. Aquilo que uma sociedade faz para produzir e para distribuir riqueza. A maneira efetiva como homens e mulheres trabalham, desenvolvem as suas vidas. Ou seja, o pensamento marxista vai dar grande ênfase à economia, às relações econômicas da sociedade. E nisso é um ponto muito próximo, dentro do marxismo, do marxianismo e do liberalismo, ou seja, a ênfase na economia como ponto de partida para entender a sociedade. O segundo ponto importante da teoria sociológica de Marx é a dialética, o materialismo dialético. E a dialética já é um troço um pouquinho mais complicado. Ela tem as suas origens lá na Grécia Antiga com o filósofo Heráclito, ou pelo menos muitos historiadores apontam isso. Heráclito, o obscuro, é conhecido por formular a frase "tudo flui, nada permanece", ou seja, o famoso Panta Rei. Heráclito é um dos primeiros caras, um dos primeiros pensadores
a trazer análise dialética ao perceber que tudo no universo está em constante transformação, está em constante mudança. Lembram da frase? Um homem não pode entrar uma segunda vez no mesmo rio? Porque, afinal de contas, o rio não será mais o mesmo e o homem também não será mais o mesmo. O princípio do universo é a transformação. Essa ideia chega na era moderna e é muito defendida pelo filósofo alemão Hegel, do qual Marx era um grande leitor e também um grande crítico. Hegel também defendia que tudo no universo está em constante mudança, com algumas, digamos assim, diferenças relacionadas à filosofia de Heráclito. Para Hegel, cada coisa no universo trazia em sua essência o princípio da sua transformação, ou seja, o princípio da sua negação. A semente, por exemplo, traz em si mesma a negação de ser semente e transforma-se em flor. A criança traz em si mesma a negação de ser uma criança, transforma-se num adulto. O adulto traz em si mesmo a negação de ser um adulto, transforma-se em um idoso. A mudança é constante e a essa mudança nós temos um nome: a tese, a antitese e a síntese. A tese, uma criança; a negação de ser criança, a antitese. O choque dessas duas coisas dá origem a uma síntese, o adulto. Essa síntese transforma-se em uma nova tese e vem uma nova antitese e uma nova síntese. Esse movimento dialético, percebe Hegel, é o movimento da história. E é justamente nessa fonte que Marx vai beber a tese, a antitese e a síntese. Mas vai trazer a dialética hegeliana, a dialética de Heráclito para a análise econômica da sociedade. Ao trazer a dialética para a análise econômica da sociedade, Marx percebe o quê? Que os sistemas econômicos ao longo da história carregam em si mesmos suas próprias contradições, ou seja, a sua própria negação. E por isso, todos os modelos econômicos, todos os modelos de produção entraram em crise e se transformaram em algo novo. O modelo de produção asiático, por exemplo, trazia dentro de si mesmo a sua própria negação. Tese e antitese, dá origem a um novo modelo de produção, um modelo de produção feudal, que carrega em si mesmo a sua própria negação, dando origem a um novo modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento ou modelo de produção capitalista. Este, por sua vez, também carrega em si mesmo a sua própria negação, o germe da sua transformação dentro de termos marxistas ou marxianos. Aí nos leva à pergunta: que germe é esse? Esse germe é justamente a luta de classe, ponto central dentro do pensamento de Karl Marx. A luta de classe, em outras palavras, é justamente a divisão entre aqueles que possuem os meios de sobrevivência e de reprodução, de riqueza, e aqueles que não possuem. Em outras palavras, se preferirem, os donos dos capitais e os trabalhadores, os opressores e os oprimidos. A dialética, ou seja, a transformação social, ocorre justamente do embate, do choque entre essas duas classes, a tese e a antitese. E o choque dessas duas classes dá origem a algo novo. E é justamente por isso que lá no Manifesto do Partido Comunista, ou Manifesto Comunista, um dos livros mais polêmicos de Marx, ele escreve a seguinte frase, abrindo aspas para Marx: a história de toda a sociedade, até aqui, é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burgueses de corporação e oficial, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em constante oposição uns aos outros, tratavam lutas ininterruptas, ora oculta, ora aberta, uma luta que de cada vez acabou por uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade, ou pelo declínio comum da classe em luta. Ou seja, Marx percebe que o motor de transformação da sociedade humana, desde o modelo antigo até o modelo capitalista, é justamente a luta de classes. Por isso, analisar o desenvolvimento da sociedade é analisar a luta de classes, não negar a luta de classes, porque não é como muitas pessoas dizem que Marx defendia a luta de classes. Não se trata de defender ou não a luta de classes, se trata de dizer que a luta de classes está aí. Ela existe e existiu em basicamente todos os modelos de sociedade desde que os homens saíram da caverna. Disso decorre a importância que a sociologia de vertente marxista ou marxiana atribui à luta de classes. Vejam só, podemos então perceber aqui como o pensamento de Marx dá uma ênfase bem concentrada na ideia de classe social
e na importância de se entender a sociedade a partir da classe social em que você está inserido. Para isso, vamos trazer uma das frases mais clássicas de Marx, abrindo aspas para Marx novamente. Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sobre circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Essa frase, gente, é uma das mais importantes porque ela explica muito bem o que é o materialismo histórico dialético. Os homens fazem a sua própria história. Ou seja, Marx percebe que existe liberdade para cada um de nós. Só que nós não fizemos como a gente quer. A gente faz sobre circunstâncias que não são de nossa escolha, mas são colocadas para nós pelo passado. Ou seja, a variação histórica do materialismo histórico. A gente nasce em uma determinada classe social, a gente recebe influência dessa classe social, a gente desenvolve a nossa estrutura de pensamento, o nosso círculo de amizade dentro dessa classe social. A classe social em que nós nascemos, ela basicamente molda o nosso caráter e as nossas possibilidades de desenvolvimento, as nossas possibilidades de futuro. Negar isso é tolice. Agora, isso quer dizer que o homem está, digamos assim, condenado à sua classe social? Não, porque Marx percebe muito bem que os homens fazem a sua própria história e percebe muito bem que a luta de classes é que gera a transformação social, a tese, a antitese e essa nova síntese. Vejam bem, o pensamento de Marx é plausível de muitas críticas e obviamente deve ser muito criticado. O que eu trouxe aqui para vocês é uma base muito pequena do que é o materialismo histórico, mas eu não posso encerrar esse vídeo sem dizer para vocês que existe muito mais em Marx do que isso e que tomem muito cuidado com todas aquelas pessoas que falam bem e que falam mal de Marx. Afinal de contas, você precisa fazer a sua própria leitura desse autor para ver, afinal de contas, se você concorda com Marx ou se você discorda de Marx. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma a entender que bicho é esse do materialismo histórico dialético. Se você curtiu o vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal. No mais, forte abraço a todos vocês e valeu!